Olá a todos! Esse vídeo vou apresentar o nosso projeto, que é um simulador de CPU, o qual vai abordar duas partes principais. A primeira parte principal é o montador, o assembler, que vai gerar o binário, baseado em algumas poucas instruções, já que se trata de um mini ISA, apenas para fins educacionais. Esse montador vai gerar um binário e a segunda parte principal, o emulador, que vai executar esse binário. Esse projeto foi desenvolvido por 6 participantes, os quais são Gustavo Alambida, que ficou responsável pelas classes de dispositivos e IRs, Emanuel Felipe, que ficou responsável pelo módulo PIC, Matheus, que ficou responsável pelos registradores e a Lu, Sérgio Vilela, que ficou responsável pela decodificação de instruções, Rafael Miliano, que ficou responsável pela cache e RAM, e Henrique Alves, eu, que ficou responsável pelo assembler, CPU e barramento. Acredito que seja mais didático iniciarmos essa apresentação direto no simulador. Falando agora sobre o código-fonte, que se parece bastante com um assembly, os quais também utiliza alguns upcodes do assembly, porém apenas os mais básicos, vamos iniciar aqui a lógica geral do código, que é, toda vez que eu clico no L na tecla do teclado, ele vai somar uma variável com o número 1 e vai mostrar no terminal, certo? Toda vez que eu clicar no F, ele vai mostrar as letras digitadas. Por exemplo, eu digito a palavra Oi e depois eu clico no F, ele vai mostrar o Oi no terminal, como se eu estivesse clicando no Enter. Se eu clicar o Z, ele vai desligar o sistema, ele vai iniciar um processo de desligamento, basicamente. Tá, certo. Na inicialização, para deixar claro, sempre que começa com ponto e vírgula é apenas comentário. Na inicialização, carregamos o imediato zero, a variável não, o valor zero na memória 200. Iniciamos o contador em zero, o contador que será apresentado com a letra L clicada no teclado. Certo, agora vamos para main. A primeira instrução seria o jump. O jump ele está instruindo a pular para a função main loop, porém é ela mesma, então ele está fazendo um chamado loop ocioso, ele não está fazendo nada, ele está apenas se chamando, e ele vai ficar nesse loop por um tempo indeterminado, até clicarmos no Z, por exemplo. Porém, não chegamos lá ainda, certo? Se não fizermos nada, ele vai ficar nesse loop eternamente. Certo, aqui acabou as instruções principais. A principal instrução que vai estar sempre rodando é a main loop, porém ela vai ficar travada aqui. A partir disso, temos a instrução org, org 500. 500 é um endereço. Org ordena que, a partir dessa instrução, será guardado na memória RAM a partir do endereço 500. Então, significa que a instrução push será guardada no endereço 501. Load 502, store 503. Diferente da inicialização, por exemplo. Load será guardada no endereço 1, store endereço 2 e jump no endereço 3. A partir daqui, o push, que será a próxima instrução, será guardada no 501. Certo? O restante do código diz o seguinte. Vamos começar com o push, por exemplo. Push, ele vai salvar o estado anterior dos registradores, que é o que diz para onde o processador está indo e o que ele está fazendo no exato momento. Salvando isso, ele salva o estado anterior. Significa o quê? Que se ele estava na main loop e houve uma
um chamado do teclado com as IRs, ele vai pular para a instrução 500. O que isso significa? Por exemplo, se a gente acessar a classe CPU, quando uma IR é ativada do teclado, quando você clica no teclado uma vez, a CPU vai automaticamente mapear a memória 500, que foi definida aqui. Então, o que significa isso? Set PC, PC é um registrador, significa a próxima instrução a ser executada. Quando você clica no teclado, ele diz que automaticamente a próxima instrução vai ser a 500. Certo? Beleza. Você clicou no teclado, ele vai acessar a memória 500. O que tem na memória 500? Encontramos a push. A push vai salvar o estado dos outros registradores. Salvando o estado dos outros registradores, ele pode seguir para a próxima instrução, que é load. Ele vai ler a tecla pressionada. Aqui se trata de um driver. O que isso significa? Que o fabricante sabe onde acessar os endereços de memória direto no teclado. Então sabemos que esse é o endereço de memória do teclado. Ele vai carregar este valor e vai salvar no endereço de memória 100. O que significa isso? 100 é o endereço de memória que está entre a primeira e a 500. Isso mostra que ele vai estar sendo executado em um espaço de memória do usuário. Então, após ele salvar o valor no endereço 100, ele vai continuar seguindo as instruções. A próxima instrução é load 100. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o valor do endereço 100, que é a tecla que foi digitada, e ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair o valor com outro valor imediato, que é o 108. O 108 em tabela ASCII significa L. Então, se ele subtrair o valor que tem na variável 100 com o valor 108, se der 0, ele vai pular para o evento somar. Por exemplo, essa instrução jack significa o quê? Se o valor atual que está no registrador ALU for 0, ele vai pular para esse evento. Se não, ele vai seguir. E ele faz isso para todas as outras teclas e vai executando os eventos. Assim como se ele pular para a função desligar, o que significa? Ele vai executar o route. O route vai iniciar um processo de desligamento. Mas onde ele desliga? Aqui no nosso código. Podemos procurar E. A tecla Z, se ao executar o load no endereço 100, subtrair com 122, que é relativo ao Z, e o jack identificar no ALU que deu 0, ele vai chamar o desligar, que vai desligar o processamento. Certo, agora vamos para a simulação em si. Em README, eu escrevi o passo a passo para rodar isso, o sistema, o simulador. O primeiro você precisa compilar apenas uma vez, que é o próprio simulador. Rodando isso, ele vai gerar um binário chamado CPU-sim, o qual vamos utilizá-lo, que é o nosso simulador. Com a próxima instrução aqui, temos build firmware OS/bin, que significa ele vai passar o nosso assembly para dentro do assembler, que vai compilar e gerar binários e escrever eles no arquivo os.bin. Vamos fazer isso? Certo. Ele gerou 566 palavras finais, que é o tamanho total do firmware que vai ser escrito na memória RAM. Não é instruções totais, é apenas espaço de memória. A próxima, CPU-sim run OS/bin. Essa instrução ela vai rodar o binário em si com o "-q". O "-q" significa que ele vai esconder os logs de cache, que deixa mais
bagunçado a nossa visualização e para ficar mais didático, vamos esconder. Rodando, temos as seguintes informações. Ele iniciou a máquina, escondeu os logs de cache, o Z ele vai desligar o sistema, no boot ele carregou na memória RAM 566 espaços, endereços na memória. E então iniciou o sistema. Se digitarmos a tecla H, ele gerou duas interrupções. A primeira é o próprio H. A segunda é, quando você solta a tecla, ela sobe. E ele detecta como uma outra interrupção. Então é um espaço vazio. H e vazio. Se eu teclar a tecla F, eu programei para ele obter essa informação e mandar um flush para o display. Isso está tudo configurado lá no firmware que a gente configurou. Quando teclamos a tecla F, ele envia um sinal na memória do display e diz para ele mostrar no terminal. Então, se eu digitar, por exemplo, Henrique e F, ele vai mostrar para mim Henrique. Certo. A próxima função é a tecla L. Se eu clicar L, ele iniciou como 0, lá no início do nosso firmware, ele iniciou a variável 100, acredito que o endereço de memória é 100, como 0, então a cada clique no L ele vai somar 1 e mostrar no display como flush. Vai enviar um sinal de ativo para o display e ele vai imprimir. Então toda vez que eu clico, ele gera as interrupções e soma. Certo, agora a próxima função seria o Z. O Z executa o processo de desligamento. Clicando aqui, ele iniciou o processo de desligamento e o sistema, depois de desligado, ele salva alguns dados e isso já não é processado pelo processador, é pelo nosso sistema de métricas. Aqui temos informações da memória RAM e cache, as informações de interrupções, transferência de dados e CPU Core. Sabendo disso, vamos iniciar novamente o run, mas sem a flag "-key". O que vai acontecer? Quando é iniciada sem, o processador, o clock dele é diminuído para que possamos ter essa leitura de cache. Eu vou matar o sistema agora. Ok, agora vamos visualizar o que aconteceu. Ao iniciar o sistema, ele tentou acessar o endereço 0, porém não tinha na cache. Então ele buscou com miss e depois ele encontrou com hit. Após isso, ele deu um cache bypass, o que significa que ele pulou com o jump na memória. Certo, então aqui ele ficou em um loop, o que definimos, ele ficou lendo o endereço 2, então ele já tinha na cache, deu hit, basicamente. Quando tivemos uma interrupção de CPU, o que aconteceu? Ele foi direto, ele deu um cache bypass para a memória 1023. Aqui deu outro miss, porque precisava dos dados do endereço 500, porque tivemos uma interrupção e ele deve pular para o endereço 500. A partir disso, ele vai buscando as informações na cache sempre que possível. E ao final, como essa interrupção foi para desligamento, ele iniciou aqui a partir do 500, aqui ele está fazendo verificações de teclas, qual foi clicada. E provavelmente, por aqui está a instrução de half, que no caso leva para chamada de função desligar, e a chamada de função desligar, ela pula direto para esse endereço, e aqui executa o half, e aqui ele desliga.
Depois disso, ele apresenta os logs. Como penúltima parte dessa apresentação, vamos falar um pouco do assembler. O que acontece aqui? Resumindo, ele vai mapear todas os opcodes. Ok. Aqui criamos uma interface chamada types. Types, ela vai sequenciar cada opcode como um valor, que começa de 0 e vai até onde você pode ver aqui. Claramente é um número hexadecimal. Voltando para assembler.h, ele mapeia aqui basicamente com strings. Por que strings? Ao ler o arquivo firmware, ele vai identificar essa string e vai associar a este código aqui, esse valor de instrução. Consequentemente, ele transforma em binário e adiciona ao os.bin. Ele vai fazer isso para tudo. Claro que ele vai negar todas as linhas que começam com ponto e vírgula. Acredito que não vou identificar ela aqui agora, a parte do código. Aqui, no org, ele vai pular os endereços de memória para o próximo valor que vai estar escrito aqui na frente. Como vimos no código, se for 500, ele vai pular para o endereço de memória 500 e começar a escrever a partir dali. Certo. Para finalizar a apresentação, deixo salvo no repositório o diagrama de classes do projeto completo, o qual também aborda o montador e o emulador em si. Alguma dúvida, você pode me chamar no privado, então podemos esclarecer o que for necessário.